A Folha Dirigida está entrevistando hoje os professores Tiago Mena e Pedro Henrique do CELP Concursos, que vão dar dicas de português para concursos públicos e especificamente também para a Petrobras. Então, Tiago, como os candidatos devem se preparar para os concursos? É imprescindível que eles comecem os estudos antes da divulgação do edital? Bom, todo concurso público exige muita maturação do candidato, né? Na realidade, é um estudo gradativo e é interessante que o candidato se prepare em algum curso específico, direcionando exatamente o estudo para o concurso almejado. É conveniente que ele comece a estudar, né, os tópicos principais do edital, mas não pode deixar também de procurar algo mais específico em um curso, por exemplo. Quais são as principais dicas para se fazer uma boa prova de português? Prova de língua portuguesa, ela possui a parte de interpretação textual e a parte de gramática. Bom, a prova inteira possui as ideias concatenadas com o texto. Então esse texto é de extrema importância. A leitura do texto é de extrema importância até mesmo para fazer as questões de gramática aplicadas ao texto. Então, para fazer uma boa prova, o primeiro passo é ler bem o texto e segundo passo, que eu acho importantíssimo, é o candidato saber o que a pergunta realmente quer dele. Os concursos hoje colocam as perguntas com pegadinhas e essas pegadinhas acabam atrapalhando os candidatos. Então, eu acho que o candidato ele deve se prender ao texto e também ao que está sendo perguntado. E, lógico, o terceiro passo é ele ter o conhecimento que ele adquiriu através do estudo para responder as perguntas. E de um modo geral, você acredita que as bancas estão se focando mais em gramática ou elas estão dando uma prioridade hoje em dia para a interpretação de texto? As bancas, em geral, exploravam apenas a parte gramatical. O foco era na gramática. De um tempo para cá, com a introdução da análise do discurso e da linguística textual, as bancas têm explorado mais a interpretação de texto, a famosa gramática aplicada ao texto. Então, eu acredito que é uma tendência explorar mais a interpretação de texto, porém, se o candidato não tiver um conhecimento gramatical, ele pode titubear na análise das questões de interpretação. Então, é interessante sempre associar a gramática à interpretação textual. Até mesmo para o candidato conseguir desenvolver melhor as questões de interpretação de texto, é interessante que ele domine também a gramática, conceitos de sintaxe e de morfologia. Não podemos desvencilhar uma da outra, né? Elas vão caminhar juntas. Quais são as dicas que o senhor pode dar para o candidato aprimorar a capacidade interpretativa? Na realidade, pode até parecer um circunlóquio que eu vou falar agora, só se aprende a interpretar interpretando. Ou seja, a melhor maneira de o candidato desenvolver as suas técnicas interpretativas é exatamente realizando, fazendo muitas questões de interpretação textual. A leitura é muito importante para que ele desenvolva o método interpretativo para ser aplicado nas provas e não deixar de interpretar. Tem de ler bastante e realizar muitas questões de interpretação. E aos pouquinhos ele vai começar a perceber que a sua capacidade de interpretar vai ficar mais desenvolvida. No curso, os seus alunos, você vê que a maioria deles tem dificuldade para redação. Quais são as dicas que você tem para passar para os alunos para realizarem uma boa redação em concurso público? O que eu vejo é uma dificuldade, como o Tiago falou, na interpretação textual, que ela é associada a uma redação, não dissociada. Por quê? Quando você faz uma redação, você está construindo um texto. Então, a arte de construir um texto, a arte de escrever, quando é cobrado no concurso, ela vem no formato de redação. E a interpretação textual é a desconstrução desse texto. Você vai desconstruir. Então, o candidato que tem uma dificuldade, sim, existe sim uma dificuldade em redação, na verdade, ele tem uma deficiência em língua portuguesa, porque ele não consegue escrever um texto de uma forma que tem as ideias concatenadas, porque ele não tem uma base boa e firme em língua portuguesa, principalmente na parte gramatical. Por quê? Porque faltam, com certeza, os elementos da gramática que fazem a formulação, a construção da redação na hora da prova. Você tem que aprender a construir um texto e a desconstruir. Aí sim você está se preparando para o concurso público. Como a nova ortografia vem sendo cobrada nos concursos públicos? Pouquíssimas são as bancas que já
exploraram de maneira direta, fazendo o confronto das regras antigas com as novas. Porém, para este ano, é provável que muitas bancas comecem a cobrar a nova ortografia, comecem a deixar claro no edital que a reforma ortográfica vai ser cobrada. E é conveniente que os candidatos tomem ciência da reforma ortográfica, pois as ideias, apesar do tempo, estão prematuras e com certeza serão questões que irão fazer a diferença na hora da prova, pois é algo novo, é uma novidade no mercado da língua portuguesa e provavelmente as bancas vão explorar neste ano de maneira direta mesmo, fazendo o confronto das regras antigas com as regras novas. Então é muito conveniente que os candidatos em geral tenham conhecimento da mesma, se preparem, procurem saber quais são os pontos antigos e nunca se esquecer de que toda reforma pressupõe a forma, ou seja, é interessante saber a regra antiga para compreender a novidade. Muitos candidatos acreditam que possuem um certo domínio da língua portuguesa e, por isso, eles dedicam mais tempo a outras disciplinas, deixando o português de lado para um estudo posterior. Você acha que isso acontece de fato? Isso é um erro do candidato? O que realmente deve ser feito a respeito disso? Bom, haja vista a experiência de sala de aula, realmente muitos candidatos desprezam em alguns concursos a língua portuguesa, por acharem saber demais ou por não dar importância à mesma. Isso é muito ruim para o candidato. Arrebentar na específica, gabaritar a específica, mas não obter o percentual mínimo na prova de língua portuguesa. Em alguns concursos, inclusive, a prova de língua portuguesa apresenta um peso maior em relação às demais. E além de apresentar um peso maior em relação às demais, é critério de desempate na maioria dos casos. Então, realmente é um equívoco muito grande por parte do candidato deixar a língua portuguesa para depois. Muitos fazem isso, mas acabam aprendendo com o erro. Então, a dica é: dê prioridade à língua portuguesa, pois a língua portuguesa é uma matéria que define e está definindo muito nos concursos públicos do nosso país. O que aprendemos durante o ensino médio, até mesmo na faculdade, é suficiente para se fazer uma prova de português para concurso público ou é necessário dar uma atenção especial a isso? Bom, as maneiras de as bancas, em geral, explorarem o quesito, o assunto língua portuguesa, vai exigir do candidato um conhecimento maior do que o adquirido na escola. Em algumas escolas, não são todas, mas em algumas, não se aprende de fato língua portuguesa. Se aprende a decorar regras de língua portuguesa. E quando você apenas decora, cai em esquecimento com o passar do tempo. Mas isso não é culpa dos professores, tampouco da instituição. É o que acontece, em geral, com o ensino da língua portuguesa no país. Eu mesmo fora orientado desta forma e percebi, após o término da escola, do ensino, do nível médio, que de fato eu não havia aprendido mesmo língua portuguesa, que eu tinha decorado alguns conceitos, que era a arte do decorar e não a arte do raciocinar. E hoje, qual é a realidade de uma prova de concurso público, como eu já mencionei? Com a introdução da linguística textual e análise do discurso, hoje o decorado apenas não ajuda. Ou seja, o camarada tem de saber os conceitos gramaticais, não há dúvida, isto é indispensável, mas ele tem de saber interpretar. E isso, evidentemente, vai ser somado ao conhecimento de mundo, ao conhecimento vivencial que aquele candidato tem para auxiliar na sua interpretação. Então, só o conteúdo adquirido na escola, a meu ver, não é suficiente para que o candidato realize uma boa prova de concurso público, Ou seja, ele precisa ter um estudo mais específico, ele precisa ser treinado para fazer provas de concurso público, que foge um pouco à realidade, à metodologia da escola hoje. Os professores e coordenadores do CELP Concursos vão falar agora um pouco sobre a sua instituição. E o CELP é um curso especializado em língua portuguesa, Vocês trabalham somente com português voltado para concursos ou também para outras finalidades? A sigla CELP, que significa Centro de Estudos da Língua Portuguesa, é a mais nova potência da língua portuguesa no mercado. E o nosso foco principal realmente é uma língua portuguesa direcionada para concursos públicos em geral. Porém, existem várias ideias no intuito de buscarmos novas áreas também para aplicabilidade da língua portuguesa. Mas, no momento,
nós trabalhamos de forma bem direcionada, ou seja, a língua portuguesa que se destina a concursos públicos, tendo em vista a dificuldade de muitos alunos na matéria. Muitos candidatos, como já mencionamos aqui, ficam reprovados em língua portuguesa. Então, nosso forte hoje é a língua portuguesa. O nosso carro-chefe é a língua portuguesa. Nós temos língua portuguesa para todos os gostos e todos os níveis, digamos assim. E a nossa didática, como eu já mencionei, ela é dividida em escalas. Quando o camarada chega ao curso com muita dificuldade em língua portuguesa, ou sem estudar língua portuguesa há um tempo, nós indicamos o chamado português para iniciante. São 15 encontros onde o aluno estuda tanto a parte morfológica como a parte sintática. Se o aluno chega ao curso alegando ter já um determinado conhecimento em língua portuguesa, nós aconselhamos o português intermediário. É o único curso que funciona anual. São 6 módulos ao longo de um ano. 6 novos assuntos ao longo de um ano, com muitas questões de concurso, com uma metodologia bem atraente, professores altamente qualificados, não somente nós, que somos os coordenadores do curso, como também há outros professores de língua portuguesa que nos acompanham. E se o aluno chega ao curso dizendo que já sabe muito língua portuguesa, nós indicamos o português avançado, que é um português exatamente para o público que já domina, que já tem um domínio amplo da língua portuguesa. Apesar, como eu já mencionei, de o nosso carro forte ser língua portuguesa, existem outras disciplinas no nosso curso. Existem módulos de direito penal, direito administrativo, direito constitucional, existem módulos de matemática, existem módulos de informática, existem turmas completas direcionadas para concursos específicos, ou seja, não somente a língua portuguesa, como também as outras disciplinas correntes no concurso público em geral. E quais são os concursos que vocês estão trabalhando atualmente lá no CELP? Essencial tribunais, são matérias básicas que caem em tribunais federais, turma voltada para o TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Polícia Civil, principalmente para o cargo de investigador, CEAP, que é um concurso que tem pauta aí na área de segurança, e sem falar que o edital que está hoje na praça, que é o da Petrobras, nós estamos com várias turmas específicas para a Petrobras. Estamos com projetos, inclusive de língua portuguesa, específicos, que o professor entra em sala e consegue falar sobre o edital inteiro durante o curso, abordando a reforma ortográfica, como deve ser apresentada para o aluno fazer uma boa prova de língua portuguesa da Banca 6 Gran Rio. Então, neste caso, nós estamos trabalhando com várias turmas, mas com um carinho especial para a Petrobras, que já está com o edital na praça. Isso é de extrema importância. E os candidatos e os alunos que quiserem conhecer o curso da nossa instituição, ela fica no Rio de Janeiro, no centro, Avenida 13 de Maio, número 13, 5º andar. Ela fica ao lado do Teatro Municipal. É bem próximo ao Teatro Municipal. Quem sabe chegar ao Teatro Municipal, sabe chegar ao curso CELP. E o nosso site, que possui todas as informações dos nossos cursos, alguns links, algumas matérias interessantes, é o www.celpconcursos.com.br. Lembrando que CELP é Centro de Estudos da Língua Portuguesa. Então é www.celpconcursos.com.br, ou, preferindo, pode ligar por 25 10 13 20 ou 2292 9483. Esperamos por vocês.